Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polasso e nós estamos de volta para mais uma entrevista. Hoje a gente recebe o treinador do Esporte Futuro Futsal, Eduardo Morruga. Morruga, seja muito bem-vindo ao site Toledo News. Muito obrigado pelo convite e espero poder transmitir, um pouco do nosso dia a dia de trabalho, as nossas ansiedades aí para essas competições importantes que a gente tem ao longo do ano. E como que tem sido esse seu primeiro contato aqui com a cidade de Toledo, com os torcedores, né? A gente tem uma cidade, uma população que gosta muito do futsal, mas estava carente de uma equipe mais competitiva, de uma equipe que dispute grandes competições. Como foi esse primeiro contato com a torcida? Já teve um amistoso, o primeiro jogo ali da Chave Ouro também com a presença da torcida. Como que foi esse primeiro encontro? Eu acho que foi bem bom. Eu acho que a gente deixou uma expectativa positiva, né? No amistoso a gente venceu e no primeiro jogo da competição a gente enfrentou uma grande equipe, mas teve um bom desempenho, o resultado não foi bom, a gente perdeu em casa pro Pato, mas o desempenho da equipe eu acho que deixou uma expectativa grande pro público e essa era a nossa ideia, né? Inicial era mostrar um time que vai ter por característica a competitividade, vai ser um time intenso, vai ser um time que vai procurar ser o máximo organizado possível, e nesse momento ainda a gente está buscando essa organização. A gente tem aprimorado nos treinamentos, a gente tem repetido algumas ações, as coisas estão se consolidando, ainda são poucas informações, né? A gente apenas fez 4 jogos entre os amistosos e a competição. Significa que eu ainda estou no processo de amadurecimento e de conhecimento melhor da equipe, como se comporta a equipe. Mas a gente agora já encaminha já umas ideias já bem definidas, o grupo está respondendo bem a essas ideias, passando algumas informações também, porque eu tenho que me adaptar aos jogadores, assim como os jogadores também, de certa forma, têm que se adaptar àquilo que a gente está buscando para a equipe, para o coletivo. Mas dentro disso, né, dentro da ideia de consolidar um coletivo forte, a gente tem que dar condições para as individualidades aparecerem, né? Então eu acho que é o somatório das coisas e a gente vem construindo isso. Eu venho cada dia mais buscando mais informações dos atletas em relação àquilo que eles podem me trazer, e a partir daí a gente consolidar esse grupo forte que a gente vai tentar, né, fazer com que Toledo, apesar de ser uma equipe jovem, o primeiro ano de Liga Nacional, ela já faça 2 competições, tanto o Paranaense quanto a Liga Nacional, ela já faça as 2 competições, né, de forma bastante positiva e conquiste, né, passos importantes para consolidar esse trabalho. O que dá para falar? É um pouco mais de um mês de trabalho entre o início dos treinamentos, pré-temporada, 2 amistosos e agora 3 jogos oficiais. Qual a sua avaliação inicial desse trabalho? Você acha que o trabalho está num estágio legal, num estágio que você imaginava, que você pensava para a equipe? A gente imaginava que fosse ser exatamente esse momento, né? Iniciar a Liga Nacional já com algumas ideias bem consolidadas. E isso acontece. Até agora a gente fez algumas experiências, a gente não tinha convicção ainda das melhores formações, ou das duplas ou quartetos que teriam melhor desempenho, melhor entrosamento. Hoje eu já me sinto bem mais à vontade, eu já tenho algumas coisas bem definidas em relação a isso, a gente evoluiu bastante. Então, o que eu te diria hoje do que se fez até agora é que se evoluiu. E a ideia é exatamente essa, né? Manter essa evolução, não parar de evoluir, porque a competição vai exigir bastante por se tratar de um índice técnico muito alto. Tanto o Campeonato Paranaense quanto a Liga Nacional. Haja visto que o Paranaense tem 7 equipes que participam da Liga Nacional, ou seja, isso torna, fora essas 7 equipes do Paranaense, né, as outras são muito qualificadas.
Tanto que o atual campeão Chopinzinho, paranaense não participa da Liga Nacional. Isso não significa que sejam qualificadas ou não. Demonstra exatamente o contrário. Então, a gente tem procurado trabalhar entendendo isso, né? A gente tem que evoluir cada dia, evoluir a cada partida, e eu acho que a gente conseguiu isso, né? A gente teve 2 resultados negativos, uma derrota para o Pato com um bom desempenho, uma derrota para o Cascavel fora de casa com um desempenho no primeiro tempo muito bom, e depois a equipe se perdeu emocionalmente, se perdeu taticamente, se perdeu fisicamente. A equipe fez o pior tempo de todos os que a gente participou até agora entre amistosos e jogos, e acabou tendo uma derrota sofrida, uma derrota amarga, mas a gente conseguiu reverter logo no jogo seguinte, um jogo dificílimo, fora de casa. A equipe não teve uma atuação boa, mas teve uma entrega muito grande que consolidou num resultado positivo. Então, acho que a equipe vem evoluindo, já passou por bons momentos em relação a isso, que exigiram, principalmente do aspecto tático. A gente se comportou bem, o jogo contra o Ampere exigiu uma mudança tática e a equipe se comportou bem. E também o aspecto emocional, né? De ter sofrido uma derrota bastante amarga e ter que, 3, 4 dias depois, já entrar em quadra e reverter a situação, porque um terceiro resultado seria bastante difícil de assimilar e de reverter a situação, principalmente no aspecto emocional. Então a equipe respondeu bem, e isso já me deixa bastante tranquilo. A gente inicia uma Liga Nacional, uma competição, vamos iniciar fora de casa, uma competição de altíssimo nível técnico, uma competição desgastante, porque tem essas viagens. Agora a gente faz uma viagem de 15, 16 horas até São Paulo, treina, chega lá, treina, joga no outro dia, retorna, já tem jogo na quarta, já tem jogo. Esse jogo eu não sei se ele vai se confirmar, em função da gente estar agora com o Alcides Pães em reforma importante do piso e da iluminação. Então nós não temos o Alcides Pães. Eu não sei se esse jogo vai se confirmar ou não em outro local, mas de qualquer forma no sábado tem Liga Nacional contra o Cascavel. Aí sim a gente já deve estar com o Alcides Pães reformado, bonito, iluminado e com o piso novo. O que é importante também para a cidade, mostra, né, que além de dentro de quadra a equipe ela está evoluindo e trabalhando, fora de quadra os bastidores também estão sendo trabalhados para melhorar e dar ao público, né, um espetáculo melhor. A gente vê uma equipe ali bastante jovem, né? Um elenco bastante jovem, apostando em jogadores, em garotos ali mais jovens, com algumas figuras mais experientes. Como tem sido trabalhar com esses jovens, e como que você pretende montar a equipe a partir disso? Do grupo eu não tinha trabalhado com nenhum atleta ainda, né? Então também tive que me adaptar, conhecer, como eu disse, características, como se comportam os atletas, e nesses 4, 5 jogos que a gente fez aí, exatamente buscar as melhores formações. O grupo tem essa característica, e eu busquei trabalhar uma estrutura tática dentro das características, né? O jovem é inquieto, o jovem é dinâmico, o jovem tem essa disposição, o jovem tem a ansiedade, que é o que a gente tem que trabalhar um pouco, e os experientes tentar controlar um pouco, mas a gente procurou trabalhar dentro das características que prevalecem no grupo. Então, vamos ter intensidade, que o jovem tem por característica exatamente isso. Agora, o jogo não se joga no mesmo ritmo os 40 minutos, então é preciso também entender que em alguns momentos a gente tem que cadenciar, alguns momentos a gente tem que acelerar. Essa variação de intensidade no jogo é bastante importante, e isso os experientes podem nos trazer. Mas eu acho que é extremamente importante, porque hoje o futsal tem se caracterizado muito por isso. Alta intensidade. É um jogo, principalmente no futsal brasileiro, a gente tem buscado isso, né? Constante movimentação, agressiva na marcação.
E a minha equipe me proporciona isso. Então, não vejo problema o fato de ser jovem, né? O fato de ser jovem é eles entenderem que o processo é a longo prazo, que o processo vai nos trazer momentos de emoção forte, de alegria, mas também vai nos trazer momentos amargos. E a gente tem que saber lidar com eles, superá-los. E já aconteceu, como eu disse anteriormente, nessa derrota amarga por Cascavel, e a gente conseguiu logo em seguida reverter. Então, a gente tem conversado bastante a respeito de todas essas situações, projetando já algumas situações para que eles não sejam surpreendidos, né? Alguns vão participar a primeira vez da Liga Nacional. Acho que comentei com eles no início dessa semana exatamente isso. Acho que a gente viveu principalmente esses 2 jogos, esses 3 jogos do Campeonato Paranaense. Viveu com a cabeça na estreia da Liga Nacional, ainda não viveu o Campeonato Estadual, e a gente tem que saber dividir as coisas. A gente tem que saber virar a chave e saber que a gente tem 2 competições, que a gente não está priorizando nenhuma, que as 2 são importantes e que a cada momento que eles entram defendendo o nome de Toledo, porque está envolvido diretamente na equipe Esporte Futuro, mas o nome de Toledo está envolvido e a responsabilidade ela é grande a qualquer momento, seja em qualquer competição. E como que está essa expectativa para a estreia, para esse jogo de sábado contra o São José, lá em São José dos Campos? Como que está a expectativa? Como que foram esses últimos dias aí de preparação da equipe para esse confronto, para esse momento histórico para a cidade de Toledo, primeira vez com um clube na Liga Nacional? Tentando tirar esse peso dessa questão histórica, né? Os jogadores têm que tirar essa carga emocional para não atrapalhar, né? Mas também tem que levar alguma coisa disso para motivar. Então, é um meio termo que a gente tem que chegar, não deixar extrapolar a emoção em relação a isso, para que eles possam desempenhar aquilo que eles vêm desempenhando no treinamento. Eu só peço para eles exatamente isso. Vou chegar em São Paulo e vou pedir para que eles procurem repetir o máximo daquilo que eles vêm executando dentro do treinamento, porque é aquilo que nos dá a garantia de uma boa atuação, né? E eu tô com uma expectativa muito boa, porque eu acho que a equipe evoluiu bastante, e com essa evolução a gente vai ser competitivo. A gente vai fazer um grande jogo em São Paulo, a gente vai jogar de igual para igual, e o resultado vai ser consequência do desempenho, do controle emocional, da melhor tomada de decisão no momento exato, né? Que é o momento de definir a ação, né? Da organização, de finalizar a jogada. Então, quando a gente tiver um desempenho bom nesse aspecto, a gente pode vir, e é importante que venha, com um resultado positivo, porque se comentou exatamente isso, né? É importantíssimo começar muito bem a competição, para poder administrar lá nas últimas 5, 6 rodadas a necessidade de pontos para classificação. E do que chegar nas últimas 5, 6 rodadas tendo que buscar, né, 3 vitórias, 4 vitórias. E é melhor a gente poder administrar entendendo que, né, 2, 3 empates nos traria a classificação. Então, a gente vai buscando resultado positivo, vai buscando iniciar diferente do que se iniciou o Campeonato Paranaense, iniciar com um resultado positivo para ter mais tranquilidade na sequência da competição. Vendo a sua equipe hoje, os jogadores que você tem à disposição, o trabalho que já foi feito até agora, vocês traçaram alguma meta de classificação para as fases seguintes do Paranaense, da Liga Nacional, de ver uma equipe, quem sabe, chegando forte para os mata-matas, vindo a se classificar nas 2 competições? Tem alguma meta nesse sentido? Sim, a gente tem bem claro, né, aquilo que precisa fazer, mas nem discutir isso ainda com o grupo de atletas, né? Tenho claro na minha cabeça pontuação e coisa para não dimensionar alguma coisa que possa preocupá-los, né? Tô ainda no momento de construção da equipe, de construção, de afirmação
de forma de jogar, de sistema tático, né? Dentro das características de cada jogador, para que eles tenham a segurança daquilo que eles têm que fazer, né? Daqui a 3, 4 rodadas a gente senta e vê o que a gente fez até o momento e aí dimensiona, né? Quantifica uma situação em termos de pontuação, aquilo que a gente vai precisar fazer, quantos pontos vai precisar fazer na Liga Nacional. Eu tenho, claro, uma pontuação, o que a gente precisa para fazer no estadual, né? Os enfrentamentos que a gente tem pela frente. Então, acho que não é o momento ainda de discutir isso, o momento é de consolidar uma estrutura tática de jogo que seja, né, confiável, e a partir daí a gente vai estabelecer alguma coisa em termos de quantidade de pontos necessária. Mas é lógico que a gente tem em mente, sim, classificar entre os 16 da Liga Nacional, uma competição extremamente difícil, são 24 equipes, e no estadual, sem dúvida nenhuma, né, também, se possível, buscar a classificação entre os primeiros, que já entra direto nas entra quartas de direto final. nos playoffs, mas se isso não acontecer, não se preocupar, buscar a melhor classificação possível para naquele momento lá a equipe estar mais consolidada, mais forte, né? Talvez ainda no início ocorra alguns tropeços, mas lá na frente a equipe mais consolidada, isso já não vai acontecer e a equipe vai poder chegar na reta final das competições bastante forte. Hoje, qual a principal valência que você vê no seu grupo? Você enxerga alguma carência? Espera por reforços? Acha que ainda falta alguma coisa para esse grupo? Essa inquietude eu acho que todo treinador tem, né? Sempre tá achando que falta alguma coisa, buscando alguma coisa, mas o grupo é bastante homogêneo, o grupo tem algumas características diferentes, e dentro daquilo a gente vai construir o melhor possível. Daqui para frente, se vierem reforços sempre é importante que a gente tenha, né? Consolidar e melhorar aquilo que vem sendo feito ajuda muito, né? É a questão da evolução que a gente conversou antes, né? Então, onde puder evoluir em estrutura, evoluir em qualidade no grupo, sempre vai ser bem-vinda. Agora, eu tenho jogadores bastante qualificados, eu tenho jogadores com características diferentes em cada posição, né? Eu tenho backs fixos, seja lá a nomenclatura que se utilize, de característica diferente. Eu tenho alas esquerdas bastante diferentes, eu tenho alas direita também. E tenho pivôs, né? Que seria uma posição onde eu, né, buscaria alguma situação de quantificar, porque na verdade eu tenho no grupo principal 2, tem mais o Gabriel, que é juvenil e que está nos ajudando bastante, é um jogador que tem muita qualidade, mas ainda é muito jovem, né? Então acho que vai ser um ano de bastante aprendizado para ele. Mas eu acho que assim, nas outras posições estou bastante satisfeito, mas como eu disse, né? Evoluir e qualificar, a gente nunca abre mão, né? Então, se houver a possibilidade disso acontecer lá na frente, eu tenho certeza que a diretoria vai buscar, e se tiver condição para isso, vai nos ajudar. A gente já citou aqui um pouquinho a questão o ginásio Alcides pode estar recebendo ali melhorias no piso e na iluminação, mas como você tem visto a estrutura da cidade, a estrutura do clube em si, que o clube e a cidade têm oferecido para você, para os seus jogadores, para a equipe como um todo? Como a equipe, informação, né? Informação, mas já tinha uma estrutura anterior, né? Eu acho que a gente está num bom caminho, a gente iniciou bem, né? Tem coisas ainda a melhorar, não tenha dúvida disso, né? Mas a direção tem trabalhado para isso, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Não é a estrutura ideal ainda, a verdade é essa, mas ela está se consolidando e está se caminhando para isso. A busca é exatamente uma excelência em termos de estrutura para dar as melhores condições de trabalho para os atletas, e a partir daí a gente
não ter nenhum tipo de preocupação. O início sempre é muito difícil, adaptação, moradia, alimentação. Agora mesmo a gente está com a dificuldade de ginásio, a gente foi lá fora no CCR, no CCR, um ginásio ainda com alguns problemas, né? Ontem tivemos que secar a quadra, ainda tem alguns pregos na quadra, existem alguns problemas que a gente tem procurado solucionar, e eu acho que os atletas têm entendido e têm procurado superar essas dificuldades iniciais que ocorrem, para que a gente não se preocupe com essa parte externa e se preocupe muito mais com aquilo que a gente está desempenhando e desenvolvendo dentro da quadra. Sobre esse primeiro jogo na Liga Nacional, esse confronto de sábado contra o São José, deu para dar uma estudada no adversário, para conhecer um pouco esse adversário, esse primeiro confronto, esse primeiro desafio na Liga Nacional? A gente tem uma estrutura que proporciona isso, né? O Miqueias, que é o meu auxiliar e analista de sistema, analista de desempenho, perdão, ele já está editando os vídeos, eu já assisti alguma coisa do São José, já assisti uma partida, agora a gente está editando e hoje seria o dia que a gente iria assistir o vídeo deles, mas em função da gente não estar no CIDSPAN, na nossa estrutura, no nosso vestiário, eu vou deixar para fazer isso lá na viagem, né? Mas a gente já tem, sim, assim como o adversário também tá analisando a nossa equipe, a gente está analisando o adversário, conhece já assim um pouco do adversário, eles mantiveram um pouco da estrutura do ano passado, o treinador, e é uma equipe que vem forte, vem firme, é uma equipe que tem uma estrutura de jogo, uma escola paulista bem consolidada, né? Então a gente conhece sim o adversário, a gente vai passar o vídeo para os atletas, passar mais informações possíveis para os atletas, para que não sejam surpreendidos e o enfrentamento seja dentro da quadra como tem que ser. Hoje a gente tem no Campeonato Paranaense 7 clubes na Liga Nacional, como já citamos aqui, 7 equipes já fortes, consolidadas e que tem um nível técnico bastante alto. E a gente tem pelo menos 3 equipes ali que não participam da Liga, mas que também são muito fortes, já com uma estrutura dos últimos anos ali, com resultados, como o Chopinzinho, que foi campeão, 2 vizinhos já ganhou a Copa do Brasil, já participou de final do Paranaense, semifinal, também o Laranjeiras vem se consolidando, e as outras 4 equipes também têm a sua força. Vendo essa competitividade da Chave Ouro, do Campeonato Paranaense, você acha que essa competitividade, essa dificuldade, também auxilia lá na disputa da Liga Nacional? Auxilia, não tenha dúvida nenhuma, não tenha dúvida nenhuma. O fato de ter uma competição regional forte, né? Ela qualifica, sim, ela treina, vamos dizer assim, né? Ela deixa as equipes bastante preparadas a esse nível. Assim como essas equipes que tu citaste, essas 7 equipes que não participam da Liga Nacional e que participam só do estadual, elas evoluíram muito, porque elas enfrentam, né, 7 equipes de Liga Nacional. Então elas também se fortaleceram, elas também evoluíram, elas também aumentaram o índice técnico, muito em função disso. Então, não tenha dúvida que dos últimos 5 anos, 4 anos, 3 títulos vieram para o Paraná da Liga Nacional, né? 2 do Pato e 1 do Cascavel vieram para o Paraná, porque essas equipes paranaenses, elas vão muito forte, elas se mantêm muito forte, tanto na competição regional, e aí quando chega a competição nacional, elas estão habituadas a esse nível de exigência, esse nível de competição, sofrer no jogo, qualificar o jogo, todos os aspectos que envolvem decisões, são todas decisões. Então, não tenha dúvida nenhuma que em função do Campeonato Paranaense ser de altíssimo nível, torna as equipes do estado do Paraná fortes candidatas à Liga Nacional. Morruga, para encerrar esse nosso bate-papo, o que a torcida, a população de Toledo pode esperar do Esporte Futuro, da equipe nessa temporada, no Campeonato Paranaense, na Liga Nacional? O que dá para esperar do Esporte Futuro? Muita entrega, né? Uma equipe que vai competir, vai dar prazer para eles, vai dar prazer para o torcedor, que nem foi o jogo. O jogo do Pato é o maior exemplo, né? A equipe sai derrotada,
mas a gente conversa paralelo nas ruas, no restaurante, e todo mundo viu uma equipe que brigou o tempo todo, teve muito próxima do resultado, se lamenta, né? Situações e momentos em que a gente poderia ter saído na frente, momentos que a gente poderia ter empatado o jogo. Então, a gente vai estar vivo em todos os jogos. A gente vai enfrentar todo mundo de igual para igual, principalmente no Acidspam e principalmente ao lado do nosso torcedor, né? Isso a gente vai tentar trazer essa verdade, né? Vai ser muito difícil da gente perder, como foi contra o Pato. Vai ser muito difícil da gente perder em casa. E quanto mais pontos a gente fizer em casa, melhor. A gente tem esse entendimento. Então, o Acidspam agora reformado, bonito, bem iluminado e casa cheia, isso vai ser, sem dúvida nenhuma, uma energia a mais para dentro da quadra, e essa energia a mais vai nos fortalecer e vai consolidar, né, atuações importantes e pontuações, e consequentemente pontuações que vão, né, poder nos levar a uma classificação, principalmente agora, né, na Liga Nacional, que é agora onde se intensifica um pouco mais a competição, e a gente vai dar uma atenção um pouquinho maior para ela nesse momento. Bom, Ruga, nosso muito obrigado. Nós agradecemos a disponibilidade de vir conversar com a gente, de conversar com o nosso público, nosso agradecimento. Eu que agradeço poder me comunicar com o público e trazer essa mensagem otimista, como eu sou, para o torcedor levar para dentro da quadra e poder nos ajudar. Muito obrigado. Esse foi Eduardo Morruga, técnico do Esporte Futuro Futsal, nova equipe da modalidade aqui no município. Ele que falou um pouco com a gente sobre as expectativas da equipe para a estreia na Liga Nacional de Futsal, que ocorre no próximo sábado lá em São José dos Campos, contra o São José Futsal, um momento histórico para o município de Toledo, primeira participação na Liga Nacional de Futsal. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br, e também em nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, na nossa página no Instagram, no @site Toledo News, e também no nosso canal no YouTube. Então, essa e outras entrevistas, o nosso podcast também, um conteúdo bem legal lá disponível para vocês. E aproveito o momento também para convidar vocês a se inscreverem no nosso canal no YouTube, ativar o sininho das notificações, que tem um conteúdo muito bacana. Nos vemos em breve. Até mais!